A máquina dos sonhos. Elliot Langley nunca imaginou que sua invenção, o Druinlink, pudesse abrir portas para algo tão terrível. Inicialmente concebido para ajudar pessoas com traumas a confrontar seus medos em um ambiente controlado, o dispositivo se tornou uma ponte entre mundos. Não apenas para os sonhos, mas para algo muito mais sombrio. O laboratório, geralmente cheio de vida e energia, agora estava mergulhado em uma penumbra perturbadora. As paredes pulsavam com símbolos que pareciam ter emergido do nada, como se o espaço ao redor estivesse sendo reescrito por uma força invisível. Clara, a assistente de Elliot, estava desaparecida há 3 dias, e Ainsley, o engenheiro-chefe do projeto, mal conseguia esconder o pânico em seus olhos. Elliot, não podemos continuar assim, Ainsley disse, sua voz quebrada. Desde que Clara desapareceu, esses fenômenos só pioraram. É como se algo estivesse tentando atravessar. Elliot, com os olhos fixos no terminal, não respondeu imediatamente. Ele sabia que Ainsley tinha razão, mas a culpa e a responsabilidade pesavam como um fardo insuportável. Foi sua insistência em testar o Druinlink antes de estar completamente seguro que havia causado tudo isso. Se pararmos agora, Clara estará perdida para sempre, Elliot finalmente respondeu, sua voz baixa mas firme. Eu a trouxe para isso. Agora, é minha responsabilidade trazê-la de volta. Ainsley hesitou, mas continuou ajustando os equipamentos. As sombras nas paredes pareciam ganhar forma, movendo-se de maneira quase orgânica. Elliot sabia que o tempo estava se esgotando. O Druinlink não deveria estar funcionando dessa forma. O dispositivo foi projetado para ajudar as pessoas a processar os traumas através dos sonhos, não para abrir um portal para o desconhecido. Clara havia sido a primeira a usar o novo módulo experimental, um aprimoramento que permitia que a pessoa interagisse diretamente com seus próprios medos. Ela estava pronta para enfrentar a escuridão do passado. Mas o que ela encontrou não era o que esperava. Em vez de simplesmente confrontar suas memórias, Clara foi absorvida por algo mais profundo. Algo que não deveria existir. Elliot sabia que não poderia voltar atrás. Ele e Clara haviam arriscado tudo por essa invenção. Agora, ele estava sozinho na sala, cercado pelas sombras que se moviam de maneira quase independente. Ele precisava agir rápido, ou as consequências seriam irreversíveis. Elliot ajustou os controles no painel, seus dedos tremendo enquanto a tela exibia linhas de código ininteligíveis. Ainsley estava ao seu lado, mas ele sentia que o engenheiro já havia perdido a esperança. Ele não culpava Ainsley, os dois haviam sido avisados de que a tecnologia ainda estava longe de ser segura. Mas havia algo em sua mente, algo que lhe dizia que ainda havia uma chance. A máquina precisava funcionar, não apenas para salvar Clara, mas para salvar todos. Estamos correndo contra o tempo, Elliot murmurou para si mesmo. A pressão era palpável. Cada segundo que passava, mais as sombras no laboratório pareciam se espalhar, como se a própria realidade estivesse desmoronando. O Druinlink não era mais uma invenção promissora, era um risco. Elliot, talvez seja melhor desconectar, Ainsley sugeriu, sua voz carregada de desespero. Aquele código. Ele não parece certo. Eu não sei se podemos corrigir o que já foi feito. Elliot ignorou o aviso, o pânico de Ainsley se misturando com sua própria urgência. Ele precisava salvar Clara. O que quer que estivesse acontecendo, o Druinlink havia tocado algo que não deveria ser tocado. Ele lembrava claramente das últimas palavras de Clara antes de ser consumida pela escuridão. Eu não consigo sair. Há algo aqui comigo. A sensação de impotência se instalou, mas Elliot não podia se dar ao luxo de parar. Ele ativou o protocolo de emergência, uma tentativa arriscada de conectar sua consciência diretamente ao módulo experimental. O que isso poderia causar? Ele não sabia, mas precisava tentar. O monitor piscou, e uma onda de eletricidade percorreu o laboratório, seguida de uma estranha quietude. Elliot fechou os olhos e respirou fundo. A primeira sensação foi como se estivesse sendo puxado para dentro de um vórtice. Uma escuridão densa o envolveu, e ele sentiu seu corpo sendo dilacerado pela pressão. Seus pulmões pareciam colapsar, e por um momento, ele achou que perderia a consciência. Mas, então, ele foi liberado.
Ele abriu os olhos e se viu em um lugar completamente diferente. O ambiente ao seu redor estava distorcido, como se a realidade tivesse sido torcida e retorcida até perder sua forma original. As cores estavam desbotadas e as sombras pareciam se mover com uma vida própria, como se fossem entidades conscientes. A sensação de terror tomou conta dele, mas algo mais o mantinha focado. Clara estava ali, ele sabia disso. Ele podia sentir sua presença. Ele caminhou em direção a uma sombra que parecia formar uma figura humana, um vulto esquelético, encoberto por uma névoa espessa. Quando a figura virou para ele, seu rosto era uma máscara distorcida de dor e medo, um reflexo do que Clara estava passando. Não era Clara, mas parecia ser uma projeção do que ela sentia. Ela estava perdida nesse pesadelo, e ele precisava trazê-la de volta. Clara! Elliot gritou, mas sua voz soou abafada, como se estivesse dentro de um enorme poço. Clara, onde você está? A sombra não respondeu, mas apontou para uma porta distante, coberta por uma luz pulsante. Elliot sabia o que tinha que fazer. Ele correu em direção à porta, mas à medida que se aproximava, o espaço ao seu redor começou a mudar, tornando-se cada vez mais difícil de navegar. As paredes pareciam se mover, fechando-se sobre ele, como se o ambiente estivesse tentando engoli-lo. Mas ele não parou. Cada passo o aproximava da porta, até que, finalmente, ele a alcançou. A luz pulsante parecia chamá-lo, uma promessa de que ele estava mais perto de encontrar Clara. Quando Elliot atravessou a porta, o cenário diante dele mudou drasticamente. O ar estava pesado e abafado, como se o próprio espaço estivesse saturado de uma tensão indescritível. Ele não estava mais em um laboratório, nem em uma sala de controle. Agora, ele estava em um vasto campo, uma paisagem que parecia sem fim, marcada por um céu carregado de nuvens negras e distorcidas. O solo sob seus pés era esquelético e rachado, como se a própria terra estivesse morrendo. Ele olhou ao redor, e seu coração disparou. Não havia vida ali, apenas uma solidão inquietante. Mas, no horizonte, uma figura se movia lentamente. Ela estava parada, imóvel, como se aguardasse algo. Era Clara. Ele a reconheceu imediatamente, apesar da aparência estranha e desfigurada, como se algo estivesse corroendo sua essência. Clara! Elliot gritou novamente, correndo em sua direção, mas a figura de Clara não se moveu. Quando ele chegou perto, a figura virou-se, mas seus olhos estavam vazios, como se não houvesse mais humanidade nela. A expressão era uma mistura de medo e angústia. Elliot, você não devia ter vindo, Clara sussurrou, a voz dela ecoando de maneira distorcida, como se estivesse vindo de um buraco profundo. Eles vão nos pegar. Eles não vão deixar você sair. Elliot parou em seco, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ele tentou entender, mas a atmosfera era tão sufocante que seus pensamentos se confundiam. Quem eram eles? O que ela queria dizer com aquilo? Quem são eles, Clara? Ele perguntou, sua voz cheia de urgência. Mas, antes que pudesse ouvir a resposta, o céu acima dele se rompeu. Uma massa escura e indistinta, uma névoa densa, começou a descer lentamente sobre o campo. Ela se arrastava pelo solo como uma força viva, engolindo tudo em seu caminho. Clara, então, recuou, desaparecendo na escuridão que avançava rapidamente. Clara! Elliot gritou, mas não havia resposta. Ele não podia vê-la, não podia mais sentir sua presença. Ele estava completamente sozinho novamente, cercado pela névoa. Mas algo estava se movendo dentro dela, algo mais. Ele sentiu os olhos da escuridão sobre ele, como se estivesse sendo vigiado. Elliot não sabia o que fazer, sua mente girava tentando encontrar uma explicação. Ele nunca deveria ter ativado o Druin Link dessa maneira. Essa não era apenas uma simulação dos sonhos, era algo mais profundo, mais perigoso. Ele havia invadido um território que não devia ser tocado. De repente, o chão sob seus pés tremeu, e uma fissura se abriu diante dele, uma rachadura tão profunda que parecia não ter fim. Uma risada baixa e distorcida ecoou pela vastidão, vinda de dentro da fenda. Algo se movia lá embaixo, algo gigantesco, mas sua forma era indefinida. Elliot ficou paralisado por um momento, mas, em seguida, uma voz familiar soou em sua mente. Era a voz de Clara. Não olhe para baixo, Elliot.
Não olhe para eles. Mas era tarde demais. Ele já havia feito isso. Do fundo da rachadura, uma sombra emergiu, uma massa informe de escuridão que tomou forma à medida que se aproximava. Era uma figura enorme, imponente, com olhos vermelhos como sangue que brilhavam na escuridão. Seus movimentos eram lentos, mas cada passo parecia fazer a terra tremer. Elliot sentiu uma onda de desespero enquanto a criatura avançava, e ele soube que, se fosse atingido, nunca mais voltaria ao mundo real. Com um último suspiro de coragem, Elliot começou a correr, sem olhar para trás. Cada passo parecia ser mais pesado que o anterior, como se a própria terra tentasse segurá-lo. O som da criatura atrás de si se aproximava, cada passo como um trovão, e Elliot sentia que não aguentaria por muito mais tempo. Ele olhou para os lados, tentando encontrar uma maneira de escapar, mas a escuridão parecia engolir todas as opções. A única saída era a porta pela qual ele havia entrado, mas ela parecia cada vez mais distante. O chão sob os pés de Elliot parecia ceder a cada passo, como se o próprio espaço estivesse sendo distorcido pela presença daquela criatura. O som daquilo que o perseguia tornava-se mais alto, mais ameaçador. Ele não ousou olhar para trás. A voz de Clara ainda ecoava em sua mente, mas não havia tempo para pensar. Só havia uma coisa a fazer agora: fugir. Mas a escuridão parecia se fechar a cada momento, como se o próprio campo estivesse se deformando. As sombras se estendiam, formando barreiras invisíveis, tornando impossível encontrar uma rota clara. Elliot desviava das sombras que surgiam à sua frente, tentando não ser tocado. A cada passo, sentia o calor da ameaça atrás de si, como se a própria escuridão quisesse engoli-lo vivo. Ele viu uma luz à distância, uma luz quente que parecia mais uma esperança do que uma simples luz. Com uma força renovada, ele correu em direção àquilo, sem nem se preocupar mais com o que poderia estar atrás dele. Seu único desejo era sair daquele pesadelo, devolver Clara ao mundo real, então, desligar aquela máquina que os havia aprisionado. Ao alcançar a luz, Elliot percebeu que não era apenas uma lâmpada ou uma simples fonte de calor. Era uma abertura, uma porta flutuante feita de pura luz, como se a própria realidade estivesse quebrada ali, oferecendo um caminho para o mundo além daquelas sombras. Sem hesitar, ele avançou. No instante em que atravessou a luz, ele foi imediatamente transportado para um novo lugar. O campo havia desaparecido, substituído por uma enorme biblioteca, que se estendia até onde os olhos podiam ver. O ambiente estava imerso em um tom dourado e quente, com estantes de livros que pareciam antigos, mas bem cuidados, com capas de couro que brilhavam suavemente sob a luz suave. O cheiro da madeira e do papel velho impregnava o ar, dando-lhe uma sensação de nostalgia, como se aquele lugar existisse há séculos. Clara? Elliot chamou, sua voz reverberando nas paredes, mas não houve resposta imediata. A biblioteca estava silenciosa demais. Ele começou a andar entre as estantes, os passos ecoando conforme ele passava pelos corredores. O som de suas botas no piso de madeira era o único que quebrava a quietude. A cada passo que dava, Elliot sentia como se estivesse sendo observado. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. No entanto, algo estava estranho ali. O ambiente parecia se mover, como se ele não fosse apenas uma simples biblioteca. Ele se virou e viu uma figura em pé no fundo do corredor, parcialmente oculta nas sombras. Era Clara. Ela estava parada, mas não se movia. Seus olhos estavam fixos no chão, a expressão distante. Elliot correu até ela, mas, à medida que se aproximava, ele sentiu o peso de algo que não podia ver, como se o espaço entre eles estivesse sendo distorcido. O medo tomou conta dele, mas ele não podia parar. Clara! Ele gritou, tentando tocá-la, mas sua mão passou através dela como se ela fosse feita de vapor. Ela olhou para ele então, seus olhos agora brilhando com uma luz intensa, quase sobrenatural. Você não pode me tirar daqui, ela disse, a voz dela fria, vazia e distante. Eu pertenço a este lugar agora. Eu sou parte dele, parte da máquina. Elliot tentou entender as palavras dela, mas algo estava errado. Aquela não era a Clara que ele conhecia. Ela parecia perdida, uma sombra de si mesma, um reflexo distorcido daquilo que fora. Eu não vou deixar você aqui. Elliot disse, a urgência transbordando em sua voz. Mas Clara balançou a cabeça. Não é você quem decide isso, Elliot, ela respondeu. A máquina já me tomou. E agora ela vai tomar você também. Elliot deu um passo atrás, mas uma onda de dor percorreu seu corpo. Era como se o próprio ar estivesse se tornando pesado, uma pressão incompreensível.
Ele podia sentir as paredes da biblioteca se fechando ao seu redor, como se a própria realidade estivesse sendo esmagada. De repente, ele ouviu uma risada, baixa e fria, vinda do fundo da biblioteca. Era uma risada que não parecia humana, mas ele não tinha tempo para pensar nisso agora. Ele precisava salvar Clara, e para isso, ele precisava sair daquele lugar, de qualquer maneira. A risada continuava ecoando pela biblioteca, cada vez mais distante, mas ainda assim presente, como se estivesse penetrando nas fibras do próprio espaço. Elliot olhou ao redor, desesperado. As estantes de livros começaram a se mover, como se a própria biblioteca estivesse viva, mudando de forma à medida que ele tentava encontrar uma maneira de escapar. Ele sentia a pressão em seu peito, o peso do lugar aumentando, a sensação de que tudo ao seu redor estava tentando prendê-lo. Clara! Ele gritou novamente, mas sua voz foi engolida pelo silêncio da biblioteca. De repente, as estantes começaram a se mover ainda mais rapidamente, deslizando umas sobre as outras, criando barreiras de livros que bloqueavam o caminho de Elliot. Ele tentou empurrá-las, mas estavam firmemente presas. As paredes da biblioteca estavam se fechando, mas de maneira lenta, torturante, como se o tempo estivesse sendo manipulado pela própria máquina. Elliot sentiu a respiração ficar mais curta. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que precisava agir rápido. Ele procurou por uma saída, algo que pudesse guiá-lo para fora daquela realidade distorcida. Foi então que seus olhos se fixaram em um ponto no fundo da biblioteca, onde uma porta feita de madeira escura estava ligeiramente entreaberta. A luz que emanava daquela abertura parecia ser a única coisa que restava de normal naquele lugar, a única coisa que ainda estava ao alcance de sua compreensão. Sem hesitar, ele correu em direção à porta, desviando das estantes e dos livros que pareciam se mover sozinhos, como se estivessem tentando impedi-lo. Ele alcançou a porta e, com um empurrão violento, a abriu. Quando entrou, o mundo ao seu redor se distorceu novamente. Agora, ele estava em um corredor estreito, com luzes fracas piscando ao longo das paredes. O ambiente parecia uma mistura de um hospital antigo e um laboratório de pesquisa, com equipamentos científicos estranhos e tubos de vidro cheios de líquidos misteriosos. O cheiro de metal e produto químico era pungente, e ele teve a sensação de que estava sendo observado por algo ou alguém. Ele olhou para a frente e viu uma figura, uma silhueta feminina que se aproximava lentamente. Era Clara, mas agora ela estava diferente. Seus olhos estavam vazios, como se tivessem sido completamente apagados. Ela não se movia como antes, mas seus passos eram calculados, como se ela estivesse sendo controlada. Clara, por favor, me escute, Elliot gritou, tentando alcançar a figura que estava diante dele. Ela parou a poucos metros dele. De repente, sua voz ecoou, mas não com a ternura que ele lembrava. Eu não sou mais Clara, disse ela, com uma voz que parecia fria e distante, como se estivesse sendo comandada por uma força além da compreensão humana. Eu sou a máquina agora. E você, Elliot, também será. Antes que Elliot pudesse reagir, o ruído mecânico soou, como se alguma enorme engrenagem tivesse começado a girar. O corredor se iluminou com luzes pulsantes, e as paredes começaram a se mover novamente, agora com uma velocidade assustadora. Ele olhou para os lados e viu que o espaço estava se fechando, como se estivesse sendo engolido por uma força incontrolável. Clara! Ele gritou mais uma vez, desesperado. Mas ela apenas o observava, sem emoção, como se fosse uma simples espectadora de algo que não podia compreender. Elliot não sabia quanto tempo tinha antes que o lugar o engolisse por completo, mas sabia que se não agisse rápido, ele também seria parte daquele pesadelo. Ele olhou para os tubos e os aparelhos ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que percebeu uma máquina enorme no fundo do corredor, sua estrutura metálica brilhando de forma quase hipnótica. Ela estava conectada a tudo ao seu redor, como se fosse o coração daquela distorção. Ele sabia o que precisava fazer. Com uma força renovada,
Ele correu até a máquina, sem se importar com as luzes que piscavam e com os sons ameaçadores que ecoavam em seus ouvidos. Ele precisava destruir aquela máquina, precisava quebrar o ciclo, antes que Clara e ele se tornassem parte dela para sempre. Quando chegou à máquina, ele viu que havia um painel de controle, cheio de botões e alavancas. Ele não sabia como usá-los, mas não tinha tempo para aprender. Desesperado, ele começou a apertar os botões aleatoriamente, esperando que algo acontecesse. A máquina começou a tremer, e as luzes ao seu redor começaram a piscar de forma frenética. Mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, a figura de Clara apareceu novamente diante dele, agora mais próxima do que nunca. Você não pode parar isso, Elliot, ela disse, sua voz vazia e fria. Nós já fomos consumidos. Não há mais escape. Elliot sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. As palavras de Clara ecoaram em sua mente, como uma sentença de morte. Mas ele não podia simplesmente desistir. Mesmo com as palavras dela ressoando na mente, uma chama de resistência ainda ardia dentro de si. Ele sabia que, no fundo, ainda havia uma chance. Com um grito de raiva, ele puxou uma alavanca do painel de controle. A máquina tremeu violentamente, suas engrenagens rangendo, e um som ensurdecedor preencheu o espaço. As luzes se apagaram, deixando tudo em uma escuridão quase total. Só a silhueta de Clara parecia brilhar, como se estivesse presa a uma luz própria, uma chama fria que emanava dela. Você não entende, não é, Elliot? Clara disse, sua voz agora carregada de uma tristeza irreparável. Tudo que você conheceu, tudo que amou, isso tudo não importa mais. A máquina sempre vence. Elliot, respirando pesadamente, deu um passo à frente. Eu não vou ser parte disso. Não vou deixar você ser parte disso, Clara. Sua voz estava firme, mas o medo ainda estava lá, tentando se infiltrar em seus pensamentos. Ele precisava ser rápido. Com um impulso, ele se virou para a máquina, que agora estava mais instável do que nunca. Uma série de luzes vermelhas começou a piscar, sinalizando que o sistema estava prestes a colapsar. Elliot, em um momento de clareza, se lembrou de algo que tinha lido na biblioteca antes de tudo isso começar. Uma teoria sobre a consciência humana sendo transferida para uma rede artificial, que acontecia quando uma mente era totalmente dominada por uma máquina. Não. Ele murmurou, compreendendo o que estava em jogo. Clara não era mais apenas uma vítima. Ela estava sendo usada, transformada em parte dessa rede. E ele estava prestes a ser a próxima vítima. Ele procurou freneticamente por uma forma de interromper o processo. Foi então que seus olhos se fixaram em um tubo próximo à máquina. Ele percebeu que havia uma válvula ali, algo que poderia bloquear o fluxo de energia que alimentava a máquina. A válvula parecia antiga, desgastada pelo tempo, mas ainda funcional. Sem hesitar, Elliot correu até ela. Ele não sabia exatamente o que faria depois, mas sabia que precisava tentar. Ele girou a válvula com força, sentindo o metal frio sob seus dedos. O som do mecanismo se movendo foi como música para seus ouvidos. A pressão da máquina começou a diminuir. Clara gritou atrás dele, mas ele não a ouviu. Ele estava concentrado demais na válvula, no som da máquina diminuindo à medida que o poder era drenado. A luz ao seu redor começou a oscilar, e as paredes começaram a se desfazer, como se estivessem se dissolvendo em névoa. Ele havia feito isso. Ele tinha conseguido interromper o processo. Mas, ao virar-se para Clara, viu algo que o fez gelar por dentro. Ela estava flutuando, seus olhos vazios brilhando com uma luz esbranquiçada. A máquina parecia ter consumido mais dela do que ele imaginava. O que restava de Clara não era mais humano. Ela estava presa, como uma marionete, nas garras da máquina. Eu te amo, Elliot disse, as palavras saindo com dificuldade, sua voz carregada de dor. Me perdoe. Com um último suspiro, Clara sorriu, mas foi um sorriso triste. Você não me abandonou, Elliot. Você me salvou. E com essas palavras, ela desapareceu, dissolvendo-se na luz fraca que ainda restava. A biblioteca, o corredor, a máquina, tudo estava sumindo, como se tivesse sido um pesadelo. Elliot caiu de joelhos, exausto e derrotado, mas com uma sensação de alívio. Ele havia escapado,
Mas não sem um preço. Ele sabia que a máquina ainda estava lá, em algum lugar, esperando por alguém mais. O ciclo poderia se repetir, mas ele não seria mais parte dele. Ele havia resistido. E isso, por enquanto, era o suficiente. Se você gostou da história de hoje, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim, você acompanha mais contos como este. Ative o sininho para ser notificado sempre que novos mistérios chegarem. Compartilhe com quem também ama uma boa história de ficção e suspense. Obrigado por assistir e até a próxima!